Domini probasti-mi et cognovisti-mi, tu cognovisti sessionem min et resurrectionem mem, intelesisti cognationes mis de longe, semitamin et funiculum min investigaste, et omnes vias mis previstide, que non est sermo e lingua mia, ec domini tu cognovitio minia, atergo et a fronte curgadaste-me, et possuiste super eminum tua. Mirabilis facta est, e se sim tuismi, confortata este et non potero et mi. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Conheces quando me sento e quando me levanto. De longe penetras meus pensamentos, observas meu caminho e meu repouso. Todos os meus passos te são conhecidos, antes mesmo que uma palavra chegue aos meus lábios. Tu já a conheces inteiramente. Tu me envolves por trás e pela frente, e colocas sobre mim a tua mão. Maravilhoso demais é este conhecimento, elevado demais para que eu possa compreendê-lo. Saudações, meus irmãos de fé. Bem-vindos ao canal da Comunidade Filhos do Sol. Como estão? Espero que estejam bem, na graça de Deus. Imagine um quarto revestido por espelhos. Não um espelho, centenas. Nenhuma parede visível, nenhum ponto de fuga, nenhum lugar para descansar os olhos. Apenas reflexos. Você se move, os reflexos se movem. Você para, eles param. Você observa um deles por mais tempo, depois outro e outro, até perceber algo estranho. Nenhum daqueles rostos parece completo. Cada espelho devolve um fragmento, um ângulo, uma versão, uma interpretação. Então surge uma questão que acompanha a humanidade desde o princípio. Quem é o homem que observa os reflexos? E qual deles merece ser chamado de verdadeiro? Há uma passagem das Escrituras que está registrado na carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 13, que diz que agora vemos como por espelho, de forma obscura. Esta frase atravessou os séculos porque descreve uma experiência universal. Ninguém enxerga a si mesmo com clareza. Aquilo que chamamos de identidade é uma construção delicada. Parte memória, parte desejo, medo, narrativa. Passamos anos organizando uma história sobre quem somos. Contamos essa história para os outros. Contamos para nós mesmos. Até que alguma coisa rompe a superfície. Uma perda, ausência, pergunta, crise, revelação. E aquilo que parecia sólido começa a apresentar fissuras. A partir desse instante, surge um conflito. Não entre verdade e mentira. A questão é mais profunda. O conflito acontece entre a verdade e a imagem que criamos de nós mesmos. A mentira evidente raramente possui força. O que realmente domina o ser humano são as meias verdades.
as verdades incompletas, as narrativas convenientes, as explicações cuidadosamente construídas para evitar determinados corredores da própria alma. Por isso a revelação produz desconforto. Ela não acrescenta informação, mas reorganiza significado. As mesmas experiências permanecem, as mesmas lembranças também, os mesmos acontecimentos igualmente. Mas tudo passa a ser visto sob outra luz, sob uma outra perspectiva. E aquilo que parecia compreensão revela-se cegueira. Existe uma razão pela qual tantas pessoas preferem permanecer ocupadas. O silêncio é um espelho. Quando o ruído desaparece, a consciência começa a falar. Questões antigas retornam, contradições aparecem, desejos escondidos emergem. Não porque surgiram naquele momento, sempre estiveram ali, apenas deixaram de ser abafados. Os antigos mestres espirituais afirmavam que o maior território desconhecido não está acima das nuvens, nem além dos oceanos. Está dentro do coração humano. E Jesus Cristo, nosso Mestre dos Mestres, nosso Salvador, nos mostra que a pureza de coração, que viver a vida de forma verdadeira e genuína, é o maior tesouro. Tudo está dentro do coração humano, que é a nossa mente. A Escritura chega a dizer que o coração é um abismo, não uma superfície, um abismo, algo profundo demais para ser percorrido em uma única vida. E paradoxalmente, passamos mais tempo explorando o mundo do que explorando a nós mesmos. Conhecemos mapas, teorias, opiniões. Muitas vezes, procuramos entender mais os outros do que a nossa própria mente, nossos sentimentos. E permanecemos estrangeiros dentro da própria alma. Talvez por isso o encontro com Deus seja tão perturbador, no sentido bom da palavra, um confronto. Costuma-se pensar que o problema da fé é acreditar na existência de Deus. Não é. A questão mais difícil é permanecer diante dele sem máscaras. Toda revelação autêntica possui esse caráter. Ela desmonta personagens, não por violência, imprudência, mas por impossibilidade. Uma sombra não sobrevive ao amanhecer. Não por ataque, mas porque a luz tornou sua permanência inviável. Há pessoas que passam décadas tentando preservar versões antigas de si mesmas, uma identidade construída sobre expectativas, sobre reconhecimento, feridas, culpa. Entretanto, a verdade possui uma característica singular. Não negocia. Pode ser ignorada, pode ser combatida, pode ser adiada, mas não pode ser alterada. E chega um momento em que a alma se cansa de sustentar aquilo que não é. Então, meus irmãos de fé,
Talvez o medo da verdade não seja medo da verdade em si. O medo esteja naquilo que será necessário abandonar depois que ela for vista. Porque toda revelação exige uma morte. A morte de uma ilusão. A morte de uma falsa segurança. A morte de uma identidade insuficiente. Por isso Cristo fala tantas vezes sobre perder para encontrar, morrer para viver, esvaziar para receber, paradoxos para a razão, mas não para o espírito. O Evangelho não conduz o homem para uma versão melhorada de si mesmo. Conduz para algo mais profundo, uma nova criação. E toda criação começa quando algo deixa de existir na forma antiga. O quarto continua cheio de espelhos. Os reflexos continuam ali. Mas uma diferença fundamental aconteceu. A atenção deixou de estar nos reflexos. Voltou-se para aquele que observa. Porque a pergunta central nunca foi: o que os espelhos mostram? A pergunta central sempre foi: quem permanece diante deles quando todas as imagens se quebram? O que você vê? Quem é você? Muito obrigada por me ouvir. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu dou. A oração e a reflexão. E se você gostou dessa mensagem, clica no gostei, se inscreve no canal e compartilha com as pessoas que você ama. Pessoas que precisam entender mais sobre o reflexo de si mesmas. E claro, podem enviar também orações, comentários, testemunhos. É uma bênção de Deus podermos orar uns pelos outros. Comunidade unida, Deus proverá. Uma família orando pela outra, Deus proverá sempre. Deus provê, Deus proverá, e sua misericórdia jamais faltará. Amém. Feliz dia de hoje. Maanaim, lugar de paz.